Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre tolerância e as diversas matizes religiosas, e hoje recebendo, um representante do espiritismo, que é o Geraldo Lemos Neto, é conselheiro da Fundação, Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Ele é o dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e também é dirigente do portal ITV Saber Espiritismo de Belo Horizonte. Meu caro Geraldo Lemos Neto, muito obrigado por participar conosco nessa oportunidade. Muito obrigado pelo convite, professor Gustavo, é uma honra. Muito bem. Eu tenho feito sempre as mesmas perguntas para os diversos representantes das diversas religiões e começo sempre mencionando a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, porque foi na leitura dela que me ocorreu a ideia dessa rodada de conversas, né? E na encíclica, o Papa chama a atenção para uma recomendação de São Francisco de Assis, no sentido de se evitar toda a forma de agressão ou contenda e também de viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Qual tem sido, nos últimos tempos, a atitude do espiritismo em face de quem professa outra religião, Geraldo? Bom, o espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec em França do século XIX e exemplificada assim na sua máxima potência pelo médium Chico Xavier no Brasil no século XX e no início do século XXI, ele nos esclarece que todos nós, seres humanos, somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, que é Deus, e, portanto, não há diferenças em relação à profissão de fé, à crença ou à religião esposada por qualquer um de nós, e temos que respeitar as opções de cada qual dentro, naturalmente, de suas próprias escolhas. O Espiritismo nunca pretenderá se impor às consciências alheias, eis que é uma doutrina que professa o livre arbítrio, que respeita a liberdade de opinião, a liberdade de expressão e, naturalmente, convida todos os seres humanos para que evoluam no caminho da verdade e da vida, preconizado por nosso Senhor Jesus Cristo, sempre incentivando-nos ao estudo, na conquista do conhecimento, da sabedoria, e também sempre incentivando-nos à prática da convivência fraterna, da solidariedade, da união em torno dos projetos comuns, quais sejam o desenvolvimento da própria sociedade humana em que nos situamos nas bases da fraternidade. Portanto, nós espíritas cristãos temos esta obrigação de respeitar todos os nossos irmãos em humanidade, independentemente de crença, de escolhas religiosas, de conhecimentos distintos dos nossos, e temos que conviver com eles de forma harmônica, fraterna, sem antagonismos, buscando a união de nossos propósitos para o bem comum. Muito bem. E muitas vezes, Geraldo, há entre as pessoas um desejo de domínio, né? E esse desejo de domínio sobre os outros é que costuma quebrar a harmonia de convívio entre as pessoas. Qual que é, em sua opinião, a relação entre o desejo de domínio e a intolerância religiosa? Bom, na minha opinião, aí eu estou falando agora como Geraldo Lemos Neto, não em nome da doutrina espírita, na minha opinião, o desejo de domínio já pressupõe um atraso moral, porque nós não devemos nunca pretender nos impor aos outros e muito menos impor as nossas ideias àqueles que não comungam com elas. Nós temos que respeitar a liberdade de cada qual, as escolhas de cada qual,
e, portanto, viver harmonicamente. Certa feita, Chico Xavier, nosso querido Chico, com quem eu tive a honra de conviver por quase 21 anos, ele, a respeito deste assunto, respondeu que o Espiritismo ele é uma doutrina evolutiva. E sendo uma doutrina evolutiva, ele caminhará, ou esta doutrina caminhará ao encontro das outras doutrinas, para que formemos, então, com a bênção de Deus, o cristianismo total. E ele, Chico, dizia: eu não acredito que a doutrina espírita tenha privilégios e que algum dia nós sejamos os tais. É muito interessante essa posição do Chico, que está anotada no livro O Evangelho de Chico Xavier, porque ele nos mostra que nós apenas nos diferenciamos das outras escolas religiosas pelo arcabouço de conhecimentos diferentes que temos em relação às interpretações, principalmente aquelas que nos foram legadas por Allan Kardec no século XIX e pelas 530 obras de Chico Xavier no século XX. Então, a gente tem acesso a uma série de informações que as outras religiões não têm. Naturalmente, cada qual, cada crença, cada povo terá também outras informações que não necessariamente são conflitantes. Então, é preciso que a gente abra o caminho do diálogo para que a gente possa se entender, conhecer as culturas diferentes, ter uma janela aberta para a convivência tolerante, a convivência fraterna, porque certamente que haveremos de aprender a melhor parte de cada escola religiosa, de cada grupo de crenças, e, quem sabe, aplicá-los também em nosso modo de vida. Assim como nós temos um arcabouço de informações maravilhosas acerca da vida, acerca da continuidade da vida além túmulo, acerca da comunicação entre nós, seres humanos, seja na Terra ou no mais além, acerca da pluralidade das existências, acerca da pluralidade dos mundos habitados, em que situa o ser humano diante do universo como integrante de uma família universal. E, obviamente, por ser integrante dessa família universal, ele terá que ter olhos de ver e respeitar as diferenças, aprendendo com elas. Muito bem. Diante dessa questão interessante que você coloca, quer dizer, cada uma das religiões lida com um manancial de fontes e de informações diferentes. Você considera que há algum tipo de egoísmo entre os povos religiosos, relativamente àqueles que professam outros credos e, portanto, têm acesso a outras fontes? Olha, a questão é, nós vamos encontrar as pessoas em si, todos nós, seres humanos, temos, com a nossa própria história, determinados sentimentos e pensamentos que podem ser considerados egoístas, orgulhosos ou vaidosos. Allan Kardec, ele escreve muito bem a esse respeito, dizendo que o orgulho, o egoísmo e a vaidade são os maiores empecilhos para o desenvolvimento das sociedades humanas e que cabe a cada um de nós empreender o máximo de esforços possível para que venhamos a combatê-los em nós mesmos. Então, se identificarmos em nossas posições de crença, de religião, ou mesmo em nossas escolas filosóficas, determinado apego às nossas próprias ideias e concepções que possam ser configuradas como egoístas ou como orgulhosas e vaidosas, certamente nós temos que acender o sinal amarelo de alerta e parar no sinal vermelho da reflexão
para que venhamos a modificar essa postura. Porque, na verdade, todas as religiões procedem de Deus. São inspirações da verdade que, naturalmente, o Criador envia às criaturas e elas as recebem a seu modo, naturalmente, de acordo com as tradições, de acordo com as culturas de cada povo. Então, necessariamente, uma cultura ou uma crença não será considerada errônea por outra cultura simplesmente porque difere a sua interpretação ou o arcabouço dos seus conhecimentos. É preciso que a gente faça a busca da sintonia, a busca da unidade nessa grande diversidade que é a inspiração religiosa em todos os povos da Terra. Certamente, se a gente for trilhar esse caminho tanto do autoconhecimento quanto do conhecimento da cultura alheia, nós vamos encontrar pontos de contato, pontos comuns que são a verdade mais ampla. Porque nós podemos olhar a verdade sob um ponto de vista, não é? E um ponto de vista será sempre a verdade vista por um ponto apenas. Mas a partir do momento que vamos vendo e entendendo outros pontos de vista, situados em culturas, em locais, em organizações diferentes daquelas às quais estamos acostumados, certamente que elas irão contribuir para que a nossa visão desse ponto atinja, então, uma compreensão mais alargada. Você sabe que enquanto você falava sobre as culturas e o reflexo que elas têm na religião, eu não consegui não pensar nas similitudes que existiram nas religiões politeístas, né? Por exemplo, quando a gente olha a mitologia, aquilo que se chama hoje de mitologia grega, mitologia romana, mesmo a mitologia viking, né, dos povos escandinavos, aqueles vários deuses, e a história dos orixás, que aqui no Brasil acabaram sendo bastante difundidos, né, até pela nossa história, eu não consigo não notar uma identificação entre muitos dos deuses romanos com os deuses vikings e com os orixás. Então são, no fundo, talvez, e aí que eu queria lhe ouvir, e essa está fora do roteiro, há uma certa identificação entre uma possível, dentro daquilo que o Espiritismo explica, né, uma possível manifestação do plano espiritual, que foi interpretada e recepcionada por cada uma dessas culturas de modo diferente. Seria mais ou menos por aí, ou é muita loucura da minha cabeça pensar assim? Olha, Gustavo, eu acho que é por aí sim, porque a doutrina espírita nos esclarece que, naturalmente, existe uma hierarquia na evolução das criaturas. Todos nós somos irmãos, mas nós temos irmãos mais velhos do que nós na estrada evolutiva, como é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos também aqueles que são enviados de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão numa condição de superioridade moral, que nas tradições sagradas são referidos como Espírito Santo, não é? Emmanuel, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, vai nos esclarecer, em nota de rodapé, que o Espírito Santo é a comunidade dos espíritos humanos que, ao longo dos séculos e dos milênios, conquistaram a sua própria evolução, atingindo um grau de sabedoria e de amor que lhes deu uma autoridade moral sobre os outros e que se fazem mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós aqui na Terra, em todos os quadrantes da Terra. Então, é natural que muitos deles fossem, inclusive, confundidos como sendo a própria divindade ou parcelas
da divindade, sem necessariamente sê-la. Então, é uma questão de estudo mesmo, de compreensão de que nós estamos todos interligados, que recebemos o auxílio sempre das esferas superiores e que interpretamos e interpretaremos sempre este auxílio de acordo com os padrões culturais e de crença aos quais estejamos jungidos, e da mesma forma que nós, seres humanos, encarnados aqui na Terra, também somos convocados a colaborar uns com os outros nas diferentes culturas. Aquelas mais avançadas são naturalmente convocadas a colaborar com aquelas nações de menor progresso, menos evoluídas, assim como também nós, seres humanos, somos convocados, por exemplo, a ter uma relação mais evoluída, mais fraternal, mais amiga dos nossos animais, que são nossos irmãos menos evoluídos ou mais jovens na escala evolutiva. Muito bem. Eu queria propor, aliás, antes disso, eu já estava pulando para a quinta pergunta, mas eu pulei a quarta. O Papa também na encíclica, ele se refere ao papel que a ideologia pode ter na negação das ideias do outro, né? E citando no item 15, ele diz: "Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte." Como é que isso afeta ou pode afetar o diálogo interreligioso, na sua opinião, Geraldo? Olha, eu acho que nós, quando vamos conversar com o diferente, em primeiro lugar, nós não podemos ter a pretensão de convertê-lo, porque só essa pretensão de querer fazer adeptos, de fazer proselitismo religioso, já pressupõe uma superioridade que é vazia. Emmanuel, através de Chico Xavier, vai escrever, por exemplo, que uma religião não é um diálogo vazio, é uma diretriz para a vida prática, que não é uma introdução ao êxtase divino, mas é um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Que religião não é um sistema de mendicância, é criatividade no bem que se nos faça possível realizar. E que também não é crítica às atitudes alheias, é compreensão das necessidades do povo e do próximo para resolvê-las sem autopropaganda. E, por fim, ele termina a sua locução dizendo: religião não é trabalho mesclado de lamentações, mas sim descanso da alma para a obtenção de forças, a fim de que se faça o melhor. Ele escreveu isto no livro Abençoa Sempre, de psicografia de Chico Xavier. Então, eu penso que é por aí esse caminho do diálogo. A gente não deve ter a pretensão de se impor a ninguém e deve ter os ouvidos abertos para acolher as orientações ou acolher as visões, por vezes, diferentes da vida que os nossos irmãos de outras crenças possam ter, sem, contudo, nos desmerecer nesse diálogo, porque isso não significa que vamos concordar, por exemplo, com as opiniões ou as interpretações pessoais de quem quer que seja, uma vez que, claro, nós temos, dentro da nossa própria história, uma escolha feita dentro da filosofia de vida que mais se adequou à nossa própria proposta de viver. E, no nosso caso, dos espíritas, nós escolhemos, sim, seguir as orientações de Allan Kardec e Chico Xavier como lema de vida, a fim de que possamos entender a que viemos, por que estamos aqui na Terra,
qual que é o objetivo da vida, por que enfrentamos dificuldades, problemas, lutas, provações, mas sempre olhando para todo tipo de dificuldade como oportunidade de autossuperação, a fim de que a evolução espiritual no sentimento para o bem e na razão iluminada pela fraternidade nos eleve aos caminhos mais altos. Muito bem. Geraldo, eu queria agora lhe propor 3 paralelos, com a situação da pessoa que tem uma crença e a situação de alguém que está descontente ou está em uma situação que precisa mudar de local, né, o estrangeiro, que para minha disciplina é uma figura muito importante. No primeiro paralelo, eu estou pensando aqui em comparar o fiel, que decide livre e espontaneamente se converter a um outro credo. Ele se assemelha, no meu modo de ver, e tá então em paralelo com o migrante voluntário, aquele que diz: "Olha, não tenho mais condições de viver aqui, eu vou buscar uma vida melhor para mim, para minha família em outro país". No segundo paralelo, o fiel é alguém perseguido por suas convicções. E ele se assemelha, em alguma sorte, com o refugiado. O refugiado pode até ser perseguido por religião, né, mas há inúmeras outras causas, como etnia, opinião política, etc. E o terceiro, eu fico imaginando aqui a situação daquele fiel, que é forçado a mudar de religião, pela força estatal ou pela comunidade, ou até de abandonar a sua fé. Isso aconteceu algumas vezes na história, né, a pessoa ter que se tornar ateia ou agnóstica por determinação de terceiros. E esse se assemelharia, aparentemente, ao ser humano que é traficado, que é objeto do tráfico de pessoas. Em todas essas situações eu vejo mudança, mas a mudança é completamente diferente, né, e essencialmente diferente em cada uma dessas situações pela causalidade. As causas são diferentes. Como é que você analisa essas condições a partir dos ensinamentos, do espiritismo e da ideia de tolerância religiosa? Bom, a partir do Espiritismo, nós entendemos toda provação, toda dificuldade, toda luta humana como sendo resultado de uma colheita, não é, do agora, cuja origem é pregressa, muitas vezes de passadas existências, pela lei da causa e do efeito, da ação e da reação, em que nós vamos, na multiplicidade das existências, refazendo caminhos desviados de outrora. Então, o ser humano, o espírito humano, vai migrando de corpo a corpo, de nação a nação, de situação de crença ou religiosa, ou mesmo política, de posição de classe social diferente, de gênero sexual também diferente. Então, nós vamos migrando entre uma encarnação e outra, sempre colhendo os frutos resultantes da nossa plantação de outrora, de outros tempos. E esses outros tempos podem ser de passadas existências próximas ou mesmo remotas. Então, é muito comum, e eu tendo a oportunidade de conviver e conversar longamente com Chico Xavier a respeito disso, é muito comum a gente ver exatamente os espíritos que perseguiram, por exemplo, por razões ideológicas ou políticas ou religiosas no passado, em existências futuras serem, por sua vez, perseguidos. É uma questão que não é propriamente de punição divina, mas um planejamento do próprio espírito para sentir na pele aquilo que ele mesmo fez aos outros no passado, para avaliar
e avaliar-se as consequências do mal feito. Então, todas essas situações do refugiado, do perseguido, vamos dizer assim, das chamadas minorias que sofrem preconceitos, na realidade são reajustes que estão ocorrendo e abrindo os olhos, não somente das pessoas que estão sobre esta vivência, mas também da própria sociedade como um todo. Porque à medida em que nós, seres humanos, vamos, cada um de nós, nos transformando num livro atuante e vivo de lições fraternas, à medida em que nós vamos assimilando em nós a solidariedade pura, o desejo do bem comum, o amor aos nossos semelhantes, independentemente das nossas diferenças, à medida que nós vamos fazendo isto, tolerando, compreendendo, perdoando e estimulando a fraternidade e a solidariedade entre todos, a nossa vida se torna um livro aberto. E esse livro aberto vai dando o seu exemplo e as fronteiras entre nós de interpretação religiosa ou ideológica ou política vão ruindo. Os muros de separatividade vão sendo destruídos pela união fraterna, dando lugar a uma nova era de fraternidade e de paz que todos, no fundo, almejamos. E, Geraldo, me diga uma coisa, existe algum conceito de estrangeiro, de estranho ou de diferente para o espiritismo ou não? Não existe. Todos nós, dentro da doutrina espírita, somos considerados irmãos uns dos outros. Ok. E a seguinte pergunta seria a que eu passo a formular agora. A quem se deve dedicar o melhor tratamento possível segundo o espiritismo? Ou, por outras palavras, há ou deve haver algum limite para o amor entre os seres humanos ou para o acolhimento do indivíduo pela estrutura religiosa? Jamais, né? Não há limite ao amor. Certa ocasião, uma grande conhecida de Chico Xavier, Dona Helenir Meireles, que fundou na cidade de Niterói, por inspiração do próprio Chico, o Grupo Espírita da Fé, havia um debate na família dela, porque ela, muito dedicada às tarefas da fraternidade, no Centro Espírita, Grupo Espírita da Fé, em Niterói, estava recebendo do marido, o senhor Linneu Meireles, e dos filhos, que eram muitos, 7 filhos, uma certa cobrança. Mamãe, mas você passa o tempo todo se doando aos outros e está deixando aqui as suas atividades do lar um pouco de lado e tal. Nós vamos perguntar isso para o Chico Xavier, se isso está certo, não é? E aí a família fez uma viagem a Uberaba, de Niterói a Uberaba, e estando com Chico Xavier, almoçando com ele, se perguntou ao Chico, um dos filhos, não me lembro se foi o Leonardo ou outro filho, perguntou: Chico, o que você acha? Mamãe faz isso, ela está sempre se dedicando ao outro. Você não acha que ela está com excessos no bem? E o Chico parou, olhou para eles, pensou bem e disse o seguinte: olha, na minha opinião, não existe excesso no bem. Então, o bem não tem limite, o amor não tem limite. Nós devemos, sim, seguir a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o próprio apóstolo João Evangelista, anotando as falas de Jesus, vai escrever: não existe maior amor do que este, o de dar a vida por um amigo. Poxa vida, é verdade. A tolerância com as diferenças, e agora eu estou pensando na minha disciplina, né, entre as leis de 2 países, é um dos principais valores do direito internacional privado. E aí eu queria lhe perguntar,
O que é que você entende por tolerância? Ou o que que o espiritismo entende por tolerância? Olha, tolerância é justamente respeitar o diferente. É nós sabermos que o outro não necessariamente tem a obrigação de pensar e de sentir como nós. Imagine você se todos nós fôssemos iguais uns aos outros. O mundo seria uma chatice, porque nós seríamos meros bonecos mecânicos repetindo as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, não haveria diferença, não haveria arte, não haveria criatividade, porque todos seríamos iguais. Então, eu acho que Deus nos coloca em humanidade com tantas diferenças, diferenças sociais, diferenças de classe, diferenças de cultura, diferenças de estudo, diferenças de idade, diferenças de gênero, diferenças de crenças, diferenças de ideologias políticas, diferenças de filosofias de vida, diferenças de disciplinas científicas, para que justamente nesse grande caldeirão das diferenças a gente aprenda a olhar com o olhar do outro, a gente aprenda a sentir com o coração do outro e a gente aprenda também a pensar com a ótica do outro. Então, isto aqui é tolerância, é o sujeito dar-se a possibilidade de sentir, de pensar, de olhar com o outro. No direito internacional privado, às vezes, a aplicação de uma lei muito diferente da nossa, ela cria aquilo que a gente chama de um intolerável, né, e que o Paul Ricoeur, um grande filósofo das religiões, chamou de abjeto. O que que lhe parece intolerável nas relações humanas, Geraldo? O intolerável será sempre aquilo que maltrata, sempre aquilo que violenta, sempre aquilo que corrompe. Então, tudo aquilo que gera prejuízo para o outro é intolerável. Por isso mesmo, a regra áurea de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela famosa frase que diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós quereríamos se nos fizessem. Então, se cada um de nós se pautar por esta regra, sempre fazer ao nosso irmão, ao outro que está ao nosso lado, justamente aquilo que nós desejaríamos que ele nos fizesse, então não haverá nada intolerável. A tolerância será natural. Mas toda vez que se violenta esse princípio, né, através do crime, do vício, da morte, da perseguição, da injustiça, da violência contra todos os tipos de pessoas, em todos os tipos de situação, da guerra, isto realmente deve ser intolerável, porque nós não podemos aceitar. Allan Kardec, por exemplo, ele vai analisar no Evangelho segundo o Espiritismo aquela frase de Jesus dizendo: amai os vossos inimigos, e ele vai fazer uma dissertação muito própria, dizendo o seguinte: nós não temos condição de amar os nossos inimigos como, por exemplo, nós amamos os nossos amigos. Isso é uma questão óbvia, clara, porque falta afinidade, falta leis de sintonia. E nós devemos sempre nos pautar pelo respeito às diferenças, mas sempre levando em consideração o bem maior, sempre denunciando quando o bem coletivo esteja em jogo, sempre fazendo a nossa parte de observadores atentos quando, por exemplo, uma situação indesejável ponha em risco a paz coletiva. Então, nós não podemos permitir isto. Tudo que leva à guerra, ao crime, à morte prematura, à violência, deve ser, sim,
perseguido no sentido de correção da própria estrutura de proteção social. Pois é. E você sabe que no âmbito do direito, muitas vezes a gente tem situações em que aquela lei que foi pensada por um povo para refletir a cultura daquele povo, eh, acaba tendo que ser aplicada pelo juiz brasileiro. E aí, a diferença que está na essência, está na própria base da disciplina, né, porque se eu preciso escolher entre 2 coisas é porque elas são diferentes, se elas fossem iguais tanto faria, em princípio. E e e o juiz então muitas vezes tem que agir com esse rigor de separar aquilo que, pensado para uma outra cultura, vai produzir um resultado que a cultura brasileira aceita, daquilo que é diferente, porque foi pensado pela cultura de um outro povo, mas que, se ele aplicar, pode gerar uma situação muito, muito complexa para a própria sociedade local, né. Eh, Na sua opinião, como é que a gente consegue explicar essa possibilidade de eu romper com uma determinação de que essa lei seja aplicada? Bom, eu não sou especialista em direito, não é a minha área, profissional, então não saberia responder no âmbito do ordenamento jurídico em si. Mas eu quero crer o seguinte: eu acho que o juiz é chamado sempre a ter, além de seguir o ordenamento jurídico, no caso nacional, o juiz brasileiro, como você citou aí, terá que naturalmente seguir o ordenamento jurídico nacional, dentro das leis que já existem. E, aliás, essas leis não existem ao acaso, né? Elas refletem, de certa forma, o pensamento da crença, do direito coletivamente considerado deste povo. Ela espelha muitas vezes o que se espera da justiça, não é? E o juiz vai ter que, além de seguir esse ordenamento, vai ter que usar também uma grande dose de bom senso, entendendo as origens de cada criatura chamada estrangeira, porque é claro que os estrangeiros, pelo fato de não terem nascido em nosso solo pátrio, eles vêm de culturas e crenças, ideologias muito distintas das nossas. E pode ser o caso deles não conhecerem, por exemplo, a nossa ética, a nossa moral, o nosso costume, e muito menos ainda as nossas leis. E possa acontecer o caso dele entrar em falta em relação às nossas próprias leis. Mas aí caberá ao julgador o bom senso de analisar isso com a tolerância devida, muito embora há situações limites, claro, que não podem ser ultrapassadas, quais sejam da violência, a do crime e daquilo que é considerado prejudicial ao coletivo. Muito bem. Você sabe que, na verdade, eu faço essa última pergunta justamente para ouvir de vocês, e eu sei que cada um de vocês, dos que eu estou conversando e entrevistando, tem a sua própria formação, mas para ouvir esse bom senso, porque é justamente com base no princípio que a gente chama de princípio da ordem pública, que o juiz faz essa decisão. Eu vou aplicar essa lei estrangeira, que a lei manda que eu aplique, mas ela é tão diferente, será que vale a pena? Será que não vale? E acaba sendo uma decisão de bom senso, mas é um bom senso que precisa ser pensado coletivamente, porque senão o juiz corre o risco de querer impor aquilo que para ele é o bom senso, mas pode não ser o bom senso da sociedade como um todo, né. E a sua resposta foi muito nesse sentido. E eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Conversei com Geraldo Lemos Neto, que é conselheiro da Fundação Cultural Chico Xavier, em Pedro Leopoldo,
também é dirigente da Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e dirigente do portal ITV Saber Espiritual, Saber Espiritismo, perdão, de Belo Horizonte. Geraldo, muito obrigado por ter disposto do seu tempo para conversar conosco. Eu acho que esse diálogo entre direito e religião é um diálogo muito importante. A academia muitas vezes afastou a religião por achar que não havia pontos de contato, e eu acho que justamente ao contrário, é possível que a gente tenha um diálogo e que todos nós aproveitemos esse diálogo. Então agora eu queria te deixar livre para fazer as suas considerações finais. Pode se sentir muito à vontade. Muito obrigado aí pelo convite, Gustavo. Fiquei muito feliz de participar desse grupo seleto aí de discussão interreligiosa. Para nós é uma honra. E gostaria de encerrar trazendo aos nossos irmãos uma trova, um poema em trova do autor de Vassouras, o poeta Cassimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, que eu acho que veio a calhar, se vocês me permitem. Então, ele escreveu o seguinte: existem no mundo inteiro igrejas, templos e seitas, separando em vez de unir as criaturas imperfeitas. Por que tanta luta em glória? Por que tanta confusão, se as crenças são sempre luzes do pensamento cristão? O homem criou muitos deuses na ignorância indevida, sem saber que Deus é um só, Pai de amor de toda a vida. Nas lidas religiosas, não te esqueças que é preciso, antes de tudo, ser bom no anseio do paraíso. Em nada te valerá ter uma religião, se não guardas a bondade no templo do coração. Cassimiro Cunha, por Chico Xavier. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado eu.